A reportagem da TV4 foi ouvir a oposição da Câmara de Santarém sobre a saída do município da lista do endividamento em excesso. A lista criada pelo Governo pretende alertar e levar os executivos a tomarem medidas para um desempenho financeiro mais equilibrado. Santarém não ultrapassou esses limites em 2007, aguarda a recepção de 600 mil euros e poderá fazer candidaturas a projetos comunitários. A oposição tem a palavra. O facto de Santarém ter, digamos que, saído dessa lista negra não significa que a situação financeira da Câmara seja uma situação excelente e que o endividamento só por si tenha desaparecido. Não. Aquilo que aconteceu foi que foram tomadas algumas medidas para garantir a situação em que nós nos encontrávamos anteriormente. Isto é, que apesar das dificuldades financeiras, tínhamos capacidade de poder fazer a nossa gestão e não éramos penalizados, nomeadamente pela retenção dos fundos a transferir para a Câmara Municipal de Santarém. Temos tido receitas que deveríamos receber em anos vindouros que são antecipadas e vamos ter as despesas que se vão mantendo. E, portanto, infelizmente, eu gostaria de dizer que a situação financeira da Câmara era uma boa situação, mas não é. E, na minha opinião, e na opinião do Partido Socialista, não têm sido feitas, nem têm sido tomadas as medidas que garantiam alguma sustentabilidade nessa matéria. Naturalmente, como sabe, não é só a Câmara de Santarém, há outras câmaras da mesma situação. É positivo que a Câmara tenha conseguido, de facto, reformular o seu plano de pagamentos e, naturalmente, sair da lista dos municípios endividados. Cumpriu a sua obrigação, porque é assim que as instituições públicas se devem comportar quando gerem o dinheiro dos contribuintes. Agora, é bom que a Administração Central também cumpra a sua parte, ou seja, que o dinheiro que lá está, como sabe, são cerca de 600 mil euros, que sejam enviados rapidamente para a autarquia, porque é preciso dinheiro para os investimentos, porque é preciso dinheiro para continuar a pagar aquilo que são os nossos devedores, os devedores do município. E, naturalmente, que isso é um aspecto positivo. Mas há um outro aspecto também positivo, que é a hipótese, naturalmente, de não fazermos parte da lista das câmaras mais endividadas, de se poder recorrer a empréstimos, de se poder recorrer a alguns investimentos para os quais sejam precisas contrapartidas autárquicas e, portanto, isso também não era possível, como sabe, porque estávamos na lista dos endividados. Portanto, há todo um espaço de manobra que é mais abrangente, que é mais alargado, por essa situação ter sido resolvida. Recentemente, o vereador do Pelouro Financeiro, Ramiro Matos, avançou-nos que a dívida global da Câmara de Santarém baixou de 80 para 60 milhões de euros. Estamos completamente esses números. Aliás, solicitámos que nos fosse entregue um relatório onde supostamente havia uma listagem das dívidas. É completamente falso esses números. Nós temos acompanhado na Assembleia Municipal os valores que têm sido apresentados e os valores da dívida rondam os 52, 54, 56 milhões ao longo deste tempo. Tem havido um aumento da dívida e, portanto, não uma diminuição. E esse valor de 80 milhões não corresponde muito à verdade. Aliás, nesse relatório que nos foi entregue recentemente, estavam contabilizados um conjunto significativo de valores que não existem. Por exemplo, a Estrada Nacional 365, a sua variante, estava lá contabilizado. Agora, estes valores são valores que obviamente nos preocupam. Nós dissemos no início do mandato que, na nossa opinião, aquilo que devia ser feito para resolver o problema da dívida de Santarém era um contrato de reequilíbrio financeiro. Considerávamos que essa era a medida a tomar nesta altura, porque era uma fase de preparação de quadro comunitário de apoio e era a melhor altura para o podermos fazer, só que isso iria implicar, obviamente, algumas restrições em algumas áreas e, infelizmente, isso não aconteceu. E, portanto, não só não aceitamos esses valores, esses números que são aventados, como consideramos que não houve uma redução, houve até uma ligeira subida dessa mesma dívida. Tivemos acesso a todos os documentos que entendemos e pretendemos para saber exatamente qual era a situação do endividamento da Câmara. De facto, a dívida diminuiu. É ainda uma dívida complicada, mas a sua diminuição permitirá naturalmente uma maior folga ao município e o que é importante é que o município continue a ter exatamente a noção daquilo que são as suas prioridades e os seus investimentos. E, portanto, não parta para obras, porque são obras, porque veio em 2009 e há uma tentação muito grande de partir para planos de obras, muitas vezes até desnecessárias, às próprias câmaras, porque as eleições estão à porta, porque é preciso fazer obra. A opinião dos vereadores da oposição da Câmara de Santarém sobre a política financeira do Executivo, liderado por Moita Flores.